Capítulo 2. Uma realidade superior. Vivemos em um universo criado de enormes proporções. Existe um centro do universo, mas não é algo que podemos descrever facilmente a vocês. Seria necessário que compreendessem o conceito de um centro sem um começo e um fim. O universo espaço-temporal envolve o núcleo ou universo central. O universo espaço-temporal. O universo espaço-temporal se expande e se contrai em grandes ciclos. A fase de expansão do presente ciclo é o que vocês consideram atualmente como Big Bang. Ela será seguida pelo que vocês podem descrever como o grande colapso, no qual tudo no espaço-tempo por fim se contrai. A partir da nossa perspectiva, passar pela contração cosmológica não faria com que vocês se contraíssem como um ser espiritual. Além disso, durante a contração, é possível expandir de uma forma que vai movê-los para fora do universo espaço-temporal completamente. A expansão e a contração são questões filosóficas sobre as quais dedicamos um tempo considerável. Quando o universo chegar ao ponto em que deixará de se expandir, o tempo vai parar momentaneamente e o universo vai começar a se contrair. Nesse ponto, o universo terá evoluído tanto que os seres no limite externo irão até a luz e adentrarão um novo universo, não espaço-temporal. Isso será vivenciado como uma ascensão. A contração alcança um ponto específico, assim como a expansão alcança um ponto. Nesse limite interno, quando a contração alcançar um determinado ponto, os seres também vão se transformar e se mover para um novo reino. Uma realidade superior. Temos conhecimento de muitos universos que passaram por esse ciclo de expansão e contração. Estudar este universo e os outros universos nos aproxima de uma compreensão a respeito desses conceitos. Queremos vivenciar esse ciclo ou processo. Também estamos estudando o universo nulo da mesma forma como vocês estão estudando os buracos negros. O buraco negro é um modelo para o limite externo do universo. É possível dizer que o limite mais externo, o ponto onde não há mais nada, é como um buraco negro. Na concepção sobre o buraco negro, quando o objeto entra, passa por um conduto que leva a outro reino. Alguns se referiram a esse conduto como um buraco de minhoca. Agora, imaginem isto. Ao redor de todo o limite externo do presente universo existe um tipo de buraco negro imenso. Estamos estudando o limite externo do universo e nos movendo em direção a um ponto em que podemos passar por transições nos outros universos. Esse é o estudo da cosmologia ou a compreensão do universo. Esses conceitos são importantes porque vocês estão aqui na Terra para vivenciar esses processos, se compreender a força de energia universal. Vocês desejam obter tanto conhecimento e compreensão desses processos quanto possível, pois isso está relacionado à transição para a Terra. Uma de nossas missões ao manifestarmos a consciência e o entendimento na terceira dimensão é estudar essa cosmologia. A fonte da energia do Criador, a fonte de luz e a fonte de espírito podem ser encontradas nas estrelas. O Sol ativa toda a vida na Terra, e a luz do Sol, ou a luz das estrelas, ativa toda a vida em todos os planetas na galáxia. Sem as estrelas, não existiria vida. Os sóis e as estrelas estão por todo o universo. Vocês não podem olhar para eles diretamente, sem óculos de proteção especiais. No entanto, podem receber suas dádivas espirituais especiais. Esse é um dos segredos do conceito de Sol central. Os andromedanos buscam o Sol central em cada galáxia. Existe uma estrela em nossa galáxia que é o centro dela, de onde todas as outras estrelas surgem. Ela foi a estrela original. Esse Sol central galáctico está conectado a todos os outros sóis centrais no universo, incluindo o imenso Sol central no centro dele. Quando vocês encontrarem esse Sol central, poderão se conectar com todas as energias do Sol central em todas as galáxias. Essa é uma energia poderosa e impressionante. 11. Em Arcturus foi formado um conselho de luz, cujos membros são especialmente treinados para observar nosso Sol central galáctico. Somos capazes de identificar a região do Sol central. Existem seres de luz superiores originários dessa região, seres da magnitude de Sananda ou Jesus. Ele é uma manifestação da energia do Criador, do grande Sol central, a galáxia da Via Láctea. O maior desafio para aqueles de nós que estão explorando a galáxia é se mover em direção ao núcleo galáctico. Esse projeto ainda está sob intenso estudo, pois há muita controvérsia em relação a como se aproximar do núcleo galáctico. Existe intensa energia do Criador no núcleo.
Muitos que se aproximam do núcleo não querem partir, portanto, muitos não retornam. Não podemos realmente descrever o núcleo galáctico, porque ele é indescritível. Não seria correto afirmar que existem civilizações no núcleo, porque seria estar falando sobre uma estrutura que simplesmente não é necessária nele. Aqueles que vão para o núcleo galáctico e não retornam não têm uma experiência negativa. Quando esses seres retornam ao centro, o núcleo galáctico é fortalecido. Não é uma perda se alguém vai para o núcleo e não retorna. Ele não é um buraco negro no qual a energia entra e nunca mais é vista. Seres evoluídos como Sananda podem ir até lá e retornar se assim escolherem. Existem muitos seres em um nível igual ao de Sananda que também podem cumprir essa tarefa. Aqueles que são aptos a realizar isso são tão evoluídos que podem levar outras pessoas a esse lugar com eles. Mas uma coisa é ser levado até lá, e outra é retornar de lá. Estamos tentando desenvolver maneiras de garantir um retorno do núcleo galáctico. Temos um compromisso em comunicar a experiência a outras pessoas. Um campo gravitacional galáctico também é gerado pela galáxia da Via Láctea. Uma onda muito sutil está sendo constantemente emitida pela galáxia. Podemos percorrer essa onda e viajar pelas dimensões. É possível percorrer as ondas do mar navegando. No entanto, ao adentrar o espaço interdimensional, é possível não apenas se tornar ciente desta galáxia como um todo e percorrer suas ondas de energia, mas também ir a outras galáxias. Na verdade, essa a maneira preferível de ir de uma galáxia para a seguinte. Há muitas variações nos métodos para percorrer o campo gravitacional galáctico. Os cientistas na Terra em breve descobrirão um método de propulsão antigravitacional. Vocês, então, serão capazes de deixar o planeta sem o esforço de grandes quantidades de energia pelos sistemas de propulsão. O cinturão de fótons. O cinturão de fótons é um sistema de energia vindo para a Terra, mas não será uma energia destrutiva como muitos previam. Em vez disso, é uma energia em mudança, uma energia que permitirá que vocês vivenciem pessoalmente mudança planetária dimensional da Terra. Muitos de vocês serão capazes de usar essa nova energia para curar todas as suas irregularidades. Abram seu coração para essa nova energia da galáxia. Queremos que todos saibam que até mesmo as estrelas estão emitindo uma energia especial a vocês. Saibam que o céu em si se abrirá de uma nova maneira e muitos níveis de energia adentrarão o planeta. Muitas facetas do estudo cosmológico estão relacionadas à viagem no tempo, zona nula e outras energias nos sistemas solares. O sistema nulo tem sido descrito como um ponto no cinturão de fótons. A zona nula dentro do cinturão de fótons é como um buraco Lê-Minhoca em um buraco negro que pode acelerar intensamente a consciência e a energia. A zona nula tem sido descrita por outros como um ponto no qual é possível entrar e passar para outra dimensão. As zonas nulas existem dentro do buraco de minhoca por todo o setor da galáxia da Via Láctea. Nós nos referimos ao setor da galáxia da Via Láctea em que vocês estão como Mu. Seu sistema solar em breve estará dentro do cinturão de fóton, se passará por uma zona nula dentro do cinturão. A experiência da zona nula é um grande fator ao trazer muitos dos extraterrestres para sua parte local da galáxia neste momento. Um dos motivos pelos quais muitos estão vindo aqui é para estudar como vocês passam por essas zonas. Imaginem um mundo passando por um buraco negro. Vocês não gostariam de estudar isso. Vocês iriam gostar de estudar como ele entraria e se ele sairia. Seu processo planetário está passando por algo como um buraco de minhoca, que está criando uma energia de transição. Vocês estão nesse processo. 40 atualmente, testemunhando isso. Muitos estão vindo para estudar como esse processo os afeta. Ele conduzirá a uma ascensão para muitos no planeta Terra. E com grande curiosidade que viemos estudar essa transição. Existem lugares pelo setor Mu onde eventos semelhantes ao seu processo planetário estão acontecendo. Existem faixas e zonas de transformação de energia pelo setor Mu. Lembrem-se de que vocês fazem parte de um grande setor galáctico. Outras áreas da galáxia também estão passando por uma transformação. A galáxia da Via Láctea está passando por uma transformação em uma escala gigantesca. Vocês e a Terra estão passando por uma transformação fisicamente relacionada à energia que chamam de cinturão de fótons. Em uma grande escala, partes da galáxia também estão passando por imensos sistemas de fótons, assim criando uma transformação em sistemas galácticos inteiros.
Esse ponto na história galáctica, que vocês estão vivenciando como ascensão e transformação, está refletindo um poder maior de toda a galáxia. A galáxia da Via Láctea está chegando a um ponto de reciprocidade de consciência ao entrar em uma nova interação com o sistema de Andrômeda. Por fim, haverá um ponto de união entre essas duas galáxias. A galáxia da Via Láctea e a galáxia de Andrômeda se tornarão um sistema unificado. Isso representa um caminho de evolução superior nos corredores galácticos. A semeadura da vida na galáxia. Nós temos explorado a entrada da vida na galáxia. Sabemos que a vida tem sido transportada a diferentes áreas. Existem muitas interpretações diferentes de como a vida foi originada no planeta Terra. Sabemos que vocês têm curiosidade de descobrir a resposta correta. Formas de vida foram trazidas a esta galáxia. O sistema arcturiano e seu sistema solar estão ambos próximos ao limite externo da galáxia da Via Láctea. A vida tem sido semeada dos níveis internos aos níveis externos da galáxia. Muitos sistemas galácticos internos e espécies galácticas internas existem há eras. Visualizem o universo todo originando de uma localização central e levando vida aos níveis externos. A vida tem sido semeada de galáxia a galáxia, bem como de sistema solar a sistema solar. Quem trouxe vida para a Terra? Quem é Yahvé? Quem é Jeová? Vocês deveriam saber que aquele que é nomeado não pode ser criador. Aquele que é nomeado não é Deus, mas sim um aspecto ou até mesmo uma entidade de energia. O verdadeiro Criador não é manifestado na forma de um nome pronunciado. Essa é a verdade da Cabala. Também é a verdade da energia galáctica. Nós, assim como os pleiadianos, compartilhamos o desejo e o contato com essa energia. Estamos buscando maneiras de expandir e de nos tornarmos mais próximos e mais alinhados a essa luz. A vida foi trazida por conselhos galácticos. Eles decidiram espalhar a vida por este setor da galáxia. Essa foi uma decisão consciente de um grupo de seres que poderiam ser considerados como deuses em seu nível de entendimento. Existe uma hierarquia de seres envolvidos nas decisões da galáxia. Eles estão envolvidos nas decisões relacionadas à criação de um planeta, à criação de um Messias e à fraternidade que supervisiona toda essa operação. A semente genética mais pura é encontrada naqueles seres que estão mais próximos da energia da divindade. Existe uma busca nas galáxias por essa energia pura. No entanto, em vez de tentarmos encontrá-la, estamos tentando evoluir nossa energia para se tornar atualmente. Estamos nos movendo de maneira firme. Essa luz pura. Nessa direção da luz pura. Pedimos que também foquem seu desenvolvimento em se tornar seres de luz puros. Sementes estelares. Queremos falar com vocês a respeito da comunicação estelar e das sementes estelares. Alguns de vocês estão se comunicando com as estrelas, com o planeta Saturno e com nossa estrela-mãe, Arcturus, como vocês a chamam. Sementes estelares são aqueles que estão em comunhão com a galáxia e que viajaram por ela em vidas passadas. Ao ascenderem pela escada da evolução e avançarem em seus caminhos kármicos, por fim alcançarão um ponto em que poderão viajar pela galáxia. Vocês se tornarão mais cientes das estrelas e das mudanças dimensionais que ocorrem. Cada seção da galáxia possui uma qualidade dimensional e um é diferente daqueles de outras seções. Existe um campo vibracional que é uma área em sua galáxia que é considerada o posto de comando ou o centro desse setor da galáxia. Alguns têm se comunicado com ela por meio do portal estelar arcturiano. As sementes estelares viveram muitas vidas em outros mundos. Algumas não estavam em mundos dimensionais superiores. Algumas estavam em lugares dimensionais iguais, mas em um estado de evolução elevado nesse mundo. Em sua maioria, as sementes estelares vieram desta galáxia, em especial, de sua seção local desta galáxia. Muitos de vocês vieram de diferentes planetas no setor galáctico local e escolheram reencarnar ou encarnar no sistema planetário da Terra desta vez. Vocês possuem interesses e conexões profundas nos sistemas planetários muito além do sistema solar. A fim de resistir às diferentes vibrações cósmicas, vocês devem conseguir alinhar suas próprias vibrações com uma frequência superior. Assim, podem viajar livremente a diferentes setores da galáxia. Mesmo se pudessem viajar em seus corpos mentais pelo espaço, descobriram que não poderiam entrar em algumas áreas por causa das vibrações cósmicas diferentes. É por isso que é importante desenvolver seu senso de semente estelar. Com isso, queremos dizer que, se vocês forem sementes estelares verdadeiras,
Conseguirão se adaptar às mudanças vibracionais. Poderão se adaptar a diferentes campos cósmicos, mesmo quando eles estão em reinos etéreos. Quando vocês estão mais ligados à Terra, a mudança se torna mais difícil. Vocês aprenderão a ajustar sua vibração conforme começarem a viajar. É perfeitamente aceitável fazer uma viagem fora do corpo pelos sistemas estelares. Vocês podem se mover rapidamente com seu corpo mental, especialmente quando estão em áreas como as suas, onde têm acesso direto por meio de suas retinas. A ressonância com suas retinas é extremamente importante ao ativar áreas de seu cérebro que vão desvendar chaves para ajudá-los a vibrar com a energia estelar. Isso evoluirá seu desenvolvimento como sementes estelares. Portanto, as sementes estelares são aquelas que conseguem acessar as vibrações cósmicas e se mover por diferentes setores da galáxia com facilidade. Além disso, as sementes estelares são capazes de assimilar muita informação por meio de canalização direta, assim como vocês estão fazendo atualmente, e por meio de visualizações. As sementes estelares são capazes de ver interdimensionalmente. Elas são capazes de utilizar suas retinas para visualizar, portanto, ajudar a manifestar nossas naves na terceira dimensão. Vocês estão seguindo em direção a um tempo em que serão capazes de presenciar a manifestação física de nossas naves. Vocês precisam compreender que naves não estão em sua realidade como uma manifestação física na terceira dimensão. Quando veem as nossas naves, estão olhando para dimensões superiores que chamamos de quarta e quinta dimensões, áreas que vocês conseguirão vivenciar quando se tornarem mais adeptos a ser sementes estelares. Estamos obtendo mais acesso por meio de canais, de forma que podemos trazer energias específicas que os ajudam com o desenvolvimento como almas-grupo e sementes estelares. Lembrem-se de que existem trabalhadores da luz, sementes estelares. Os dois estão relacionados, mas são diferentes. Vocês desejam se desenvolver como sementes estelares também, e não apenas como trabalhadores da luz ou seguidores da energia de Sananda e do Cristo. Expandam a si mesmos além de se tornarem conectados com a energia das sementes estelares, com o adorado Ashar, que tem estado no comando das comunicações estelares. Nós saudamos a ele seus esforços contínuos. Existem muitas formas de vivenciar a iluminação na Terra. Aqueles que escolhem um caminho que não está ligado às sementes estelares podem não conseguir passar pela experiência de se relacionar com seres de dimensões superiores. Vocês que estão lendo estas palavras estão mais propensos a se tornar sementes estelares, estão entusiasticamente buscando a luz do reinos superiores e dos extraterrestres, que incluem os arcturianos. Vocês estão se juntando a nós e se movendo para mais perto da energia do Criador e da unicidade universal. Conforme ascendemos, vocês também ascendem. Nossa perspectiva é de grande transformação, transcendência dos ciclos de encarnação e transcendência do sistema dimensional espaço-temporal. Esse caminho de unificação vai, por fim, permitir que vocês também experimentem a energia intergaláctica e interuniversal. Outras relações extraterrestres arcturianas. Temos uma forte interação com os pleiadianos. Nós trabalhamos em conjunto e muitas trocas ocorreram onde estudamos com eles. Estamos em um nível superior ao deles em muitos aspectos. Este é um assunto difícil de ser tratado. Quando dizemos superior, vocês pensam nisso como uma competição. A partir de nossa perspectiva, existem importantes diferenças espirituais e tecnológicas entre os arcturianos e os pleiadianos. Pedimos que vocês não interpretem isso como uma declaração negativa ou julgadora de qualquer forma. Embora tenhamos sido convidados a ser ajudantes no processo de ascensão planetária da Terra, os pleiadianos provavelmente farão o primeiro contato. Como não somos a mesma espécie que vocês, alguns teriam mais dificuldade em interagir conosco do que com os pleiadianos, que também têm uma forma humanoide. Vocês considerariam que somos seres mais andrógenos. Diriam que os pleiadianos têm uma sexualidade masculina, feminina mais tradicional. Essa não é uma diferença negativa, é simplesmente um desenvolvimento evolutivo diferente. De certo modo, vocês se sentiriam mais confortáveis em uma sociedade pleiadiana. Por outro lado, alguns de vocês são muito fascinados pelos nossos pensamentos evolutivos superiores, e pelo nosso desenvolvimento único. Nós, contudo, viemos de diferentes correntes evolutivas. Não trabalhamos diretamente com os sirianos. Vocês já receberam muitas informações sobre os sirianos e seu papel na Terra.
Temos muito cuidado em explicar o envolvimento deles em seu planeta. Houve interações entre os sirianos e seu planeta tanto boas quanto ruins, em seus termos terrestres, ruins significando destrutivas, não espirituais. Os sirianos envolvidos foram chamados por vocês, em seus versos bíblicos, de nefilins ou os caídos. Além disso, os sirianos continuam envolvidos com o planeta que vocês chamam de Nibiru. Outros sirianos mais positivos buscaram harmonia e um caminho evolutivo superior. Os sirianos, de certa forma, detêm muitas chaves para seus problemas. Por exemplo, foi a influência siriana que permitiu o desenvolvimento da tecnologia nuclear em seu planeta. Da mesma forma, a influência siriana os ajudará a limpar seus resíduos nucleares. Vocês levantaram questões sobre a entidade denominada Crion e sobre o uso sugerido de implantes. Agora precisam avaliar a situação. A energia em si, a energia de Crion, é uma energia poderosa e renomada na galáxia. No entanto, nós não trabalhamos com esse método específico que vocês chamam de implantes. Estamos cientes de que a libertação de padrões kármicos negativos é uma grande prioridade atualmente. Poderia haver alguns desentendimentos entre seus canais sobre como essa libertação é feita. De acordo com nossa experiência, não recomendamos nenhum tipo de implante para a libertação de qualquer padrão de energia negativo. É fascinante para nós vermos as várias entidades interagindo com vocês. Nós podemos apenas dizer que cada um de vocês tem seu caminho específico e guias com os quais devem trabalhar. Alguns de vocês se sentem muito atraídos aos arcuriano se trabalham conosco. Não pedimos seu comprometimento, não pedimos que desistam de qualquer parte de si mesmos. Não queremos de modo algum que você desista de seu livre-arbítrio. Simplesmente oferecemos nossas informações àqueles de coração puro e superior. Viagem espacial. Somos muito avançados tecnologicamente. Temos interesse especialmente em matemática e na tecnologia de viagens espaço-temporais por meio do imaginário mental e da aceleração antigravitacional. Nós realizamos viagens espaciais usando os princípios da desmaterialização. Existem também questões técnicas envolvidas, questões relacionadas a conduzir grandes naves espaciais a certas velocidades. Viajar pelo espaço não é totalmente um fenômeno mental. Há aspectos científicos da viagem espacial que ainda precisam ser trabalhados. A chave para a viagem interdimensional, é a projeção de pensamento. Vocês projetam onde querem estar, então o restante de vocês segue. Nós podemos ajudá-los a se projetarem pelo espaço interdimensional. Uma vez que vocês realizarem projeção interdimensional e dimensionais, poderão continuar a viajar pela galáxia e até mesmo ir até outras partes do universo. A habilidade de levar junto uma nave, pertences e outros objetos requer uma forma mais avançada de projeção de pensamento. Alguns se tornaram cientes disso pelo que vocês chamam de telecinesia, na qual é possível movimentar mentalmente um objeto de um lugar para o outro. Esse é um exemplo simples das habilidades potencializadas que vocês podem aperfeiçoar por meio da projeção de pensamento. A projeção de pensamento está envolvida na propulsão de nossas naves. As naves giram rapidamente a fim de obter força. Centrífuga. Então, por meio da projeção de pensamento, somos capazes de nos movimentar. Conforme a nave se move em uma direção, concentramos nosso pensamento na direção oposta. Procuramos, então, um portal no contínuo espaço-tempo. Quando encontramos esse portal, projetamos nossos pensamentos nesse contínuo e nos movemos através dele rapidamente. Portais, ou corredores de energia, foram criados por seres superiores aos arcurianos com o propósito de realizar viagens interdimensionais. Também usamos portais para viajar a diferentes áreas da galáxia. Apesar de a força primária para essa viagem interdimensional ser o pensamento, ainda precisa ser estabelecido um corredor que nos levará para outra coordenada no espaço-tempo. Quando viajamos interdimensionalmente, conduzimos nós mesmos e as nossas naves até o portal, então as aceleramos. Isso requer uma concentração muito intensa, bem além do que vocês são capazes de realizar atualmente. Viajamos pela galáxia da Via Láctea. Existem aproximadamente 2,4 bilhões de estrelas em nossa galáxia. Certamente, não podemos dizer que visitamos todas as estrelas, mas viajamos através da galáxia diagonalmente em muitas direções. Conhecemos a Assembleia de Luz do Sol Central Galáctico e trabalhamos com ela.
Atualmente, estamos muito focados em conduzir a energia e a consciência de luz do interior da galáxia para as áreas externas dela, onde o sistema solar reside. Nós também viajamos intergalaticamente. Passamos muito tempo no sistema galáctico de Andrômeda. Viajamos para no mínimo 10 outras galáxias, cada uma com seu próprio aspecto de desenvolvimento e sua própria consciência única. Todas as galáxias que visitamos possuem uma consciência unificada com seu Sol central galáctico. No momento, existe uma barreira de tempo em torno de seu sistema solar. Quando vocês ultrapassaram a barreira de tempo, passarão por uma reestruturação celular e por intensas mudanças de consciência. Uma reestruturação celular ainda mais intensa ocorrerá quando vocês partirem da galáxia da Via Láctea. Parece muito interessante conseguir realizar viagens intergalácticas, mas vocês devem vis realidade superior. Compreender que esta galáxia em que vivem é tão vasta que poderia levar muitas vidas de esforço dedicado apenas para se familiarizar com isso. Quando viajamos no contínuo espaço-tempo universal, também conseguimos nos coordenar com universos paralelos. Já descobrimos novos universos que existem simultaneamente ao seu universo. Estamos começando a compreender a incrível interação entre esses universos. Portanto, somos capazes de compreender as possibilidades de energia multiuniversal. Vocês descobriram que são seres multidimensionais focados apenas neste universo. Estão ascendendo para se tornarem seres multiuniversais e, em breve, conseguirão se mover em universos paralelos. Vocês conseguem imaginar esse potencial?